Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje do BTC Money falaremos sobre fundos imobiliários de lajes corporativas. Então a gente está no meio de uma série que são os ativos imobiliários, a gente está falando especificamente sobre esses ativos há alguns episódios e continuaremos pelos próximos episódios. Então, é uma série, e dentro dessa série de ativos imobiliários, onde a gente já falou sobre imóveis próprios, falaremos sobre terrenos, investimentos no exterior, a gente está numa minissérie dentro dessa série que são os fundos imobiliários. Né? Essa minissérie começou há 2 episódios, falando sobre indicadores de fundos imobiliários, e no episódio da semana passada falamos sobre CRIs, LCIs e fundos imobiliários de papel. Tá? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente avalia alguns fundos na prática aqui no episódio, né? Pelo menos faz um overview bem rápido aí pelos relatórios gerenciais, né, e algumas características, dá uma olhada lá no episódio, e hoje a gente vai falar especificamente sobre fundos imobiliários de lajes corporativas. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com a agradável presença de Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa, tudo bem? Fala, Habib, tudo bem? Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre investimentos em fundos imobiliários dentro da nossa série. Lembrando que ontem a gente teve a virada do nosso curso de finanças, o GFP. Corram lá que vocês ainda conseguem a inscrição no valor do round atual, né? Aí vocês ainda conseguem algum desconto, algum benefício. E vamos lá, né? Fundo imobiliário, agora a gente está num momento de virada, a gente não sabe muito bem como é que o mercado vai reagir, então tem algumas oportunidades. E, sem dúvida, os fundos de lajes corporativas são uma boa opção de investimentos. Vamos falar um pouco das características desses fundos. Muito bom, legal. Só lembrando, o Rafa falou do nosso curso GFP, quem quiser conhecer um pouquinho mais a ementa, o que a gente trabalha e como você pode se desenvolver no mercado financeiro com temas bem trabalhados na prática dentro do curso, www.btcompany.com.br/GFP. Beleza? Dá uma olhada no site lá e vê que é interessante para aquilo que você quer se desenvolver. Outro ponto, lembrete aqui de sempre, acompanhe a nossa página no Instagram, @instabtcompany. Estamos aqui sentindo a falta de Marco Palhares, nosso terceiro companheiro de bancada. Ele ficou preso no trabalho, mesmo em casa, e aí ele vai participar, volta com a gente no próximo episódio. Um grande abraço para o Marquinho. Então, vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar nesse episódio, e o disclaimer que o Marquinho, mesmo não estando presente, me manda fazer, é que nada do que a gente fala aqui sobre ativos e produtos de investimento são recomendações. Tá? A gente está fazendo aqui algumas análises, alguns comentários, e você deve buscar a sua carteira de acordo com o seu perfil de investidor ou investidora, né? Ou, no máximo, procurar uma ajuda de um profissional personalizado para você, para te atender da melhor forma. Né? Bom, vamos lá, Rafa. É o seguinte, a gente vai falar então sobre fundos imobiliários de lajes corporativos. Então, você quer saber mais sobre fundos imobiliários, tal, volta lá nos outros episódios, a gente fala bastante. Então, vamos entender de lajes corporativas, né? Rafa, tem alguns pontos importantes que os investidores devem analisar ao investir uma parte da sua grana nesse tipo de fundos imobiliários. O que você tem aí a comentar sobre especificamente essa categoria? Quando a gente fala de fundos imobiliários em lajes corporativas, a gente está falando de fundos que investem em salas comerciais e escritórios, normalmente de alto padrão. Esses fundos buscam imóveis que tenham algum tipo de diferencial. E a renda ou a rentabilidade obtida nesse tipo de investimento, normalmente é através de contratos de aluguel. Então, são feitos contratos. E aí esses contratos, obviamente, a negociação ela tem que ser feita visando sempre o interesse do cotista, né, ou do investidor. E a gente tem que avaliar uma série de características para entender se esses contratos são benéficos ou não. A gente comentou em alguns dos episódios anteriores que o investimento em ativos imobiliários ele é um híbrido do investimento em renda fixa e investimento em renda variável. Por que é isso? Porque o prazo do contrato de aluguel ele é um prazo definido. Então, quando a gente está recebendo a receita proveniente do contrato de aluguel, essa receita ela é
se assemelha muito a uma receita de renda fixa. A gente tem uma previsibilidade, a gente sabe qual o valor que a gente vai receber e por quanto tempo. E quando esse contrato está chegando no final, a gente começa a entrar num momento de incerteza, porque vai haver uma renegociação, a gente não sabe se o empreendimento vai ficar vazio ou não. Então, por conta disso, o fluxo futuro ele se torna incerto e aí o rendimento ele se assemelha mais a uma rentabilidade de renda variável, um retorno variável. Tá? Então, a gente fica atento. Uma das coisas que eu vou comentar em alguns fundos que a gente vai olhar, que é o prazo dos contratos, né? E, de uma maneira geral, o que a gente tem que avaliar nos investimentos que são feitos, nas características desses imóveis, né? A gente tem que olhar muito para a localização, né? Principalmente agora, né? Vou fazer comentar alguns paralelos. A gente está passando por um momento de transformações no mundo, então isso está afetando também o mercado imobiliário e muito o mercado de lajes corporativas. Então, olhar muito para localização, qualidade do imóvel, acesso, né? Olhar se o imóvel é um imóvel mais novo ou não, se é um imóvel moderno, se ele propicia uma boa experiência para quem utiliza aquele espaço. Então, são características importantes. Vamos entrar no detalhe de tudo isso que envolve investimento em lajes corporativas. Rafa, é interessante você comentar isso, porque, particularmente eu, quando comecei a investir em fundos imobiliários, eu me interessava pouco pela qualidade do imóvel, né? Eu estava mais atento aos indicadores em si, como se fosse um produto financeiro para ser usado de forma especulativa, mas nem sempre é a melhor forma, né? Se a gente puder estudar bem aquele ativo que é a justificativa do ganho, da rentabilidade ou do valor daquele ativo financeiro é importante, né? De qualquer forma, você comentou já, vou puxar para esse ponto, né? A gente está passando por algumas transformações aí e como que você acha que isso vai afetar ou se existe alguma expectativa de afetar lajes corporativas, né? Se a gente pegar aumento de home office em algumas empresas, né? O interesse de algumas empresas, principalmente grandes empresas, em desenvolver parte do seu trabalho e da sua força de trabalho em home office, não necessariamente full time, né, pela semana inteira, mas alguns dias pelo menos. O que a gente consegue, talvez, ter um cheiro aí do que isso vai afetar no mercado de escritórios, especificamente? O que a gente está vendo em decorrência de toda a crise de saúde, né, proporcionada pelo Covid-19, é que as empresas elas estão sendo forçadas a experimentar um novo modelo de trabalho, né, que é um modelo em que grande parte, ou 100% da força de trabalho, trabalha a partir de casa, né, ou trabalha remotamente. Então, existem, obviamente, alguns benefícios e algumas desvantagens. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico para a empresa, existe um benefício que é a diminuição de custos. Se a empresa não precisa alocar um espaço físico, né, para que o trabalho seja realizado, ela consegue diminuir custos e, obviamente, isso é um objetivo de toda empresa, né, aumentar a eficiência, aumentar a lucratividade. Do ponto de vista do funcionário, para ele também existem algumas vantagens, né? Muitas pessoas perdem ou gastam muito tempo em deslocamento, às vezes saem muito tarde do trabalho, tem uma questão de segurança envolvida, tem uma questão de comodidade, às vezes efetivamente é melhor trabalhar de casa porque você está no conforto, você às vezes consegue fazer o seu horário de maneira mais flexível. Então, para o trabalhador, para a força de trabalho, muitas vezes essa experiência de trabalhar remotamente também é vantajosa. E como hoje a gente tem muitas ferramentas disponíveis, né, diversas plataformas que possibilitam a realização de reuniões, enfim, assim, a qualidade do trabalho, ela efetivamente não é muito afetada. A gente consegue realizar o trabalho de maneira bastante efetiva, mesmo trabalhando remotamente. Agora vamos falar um pouco das vantagens, né, de se investir, de se trabalhar no escritório. Então, o que a gente perde quando a gente está remoto, quando a gente está afastado? Quando a gente está trabalhando remotamente, a gente perde o contato, aquela experiência de estar próximo a outras pessoas, né? Então, você perde um pouco do networking, você não tem aquele momento do almoço, momento do café, que você conversa com as outras pessoas. A proximidade física ela é importante também para desenvolver, criar relacionamento. Então, esses são os pontos negativos. Agora, em que tipo de imóvel a gente tem essa experiência que não é proporcionada pelo trabalho remoto? São nos imóveis que têm uma configuração que proporciona esses encontros,
que proporciona uma área ali que é uma área vamos dizer, de um certo lazer ou repouso, né? Que é aquela meia hora do café ou aquela uma hora do almoço. Tem que ter uma estrutura em volta, né, do escritório onde você trabalha, que é uma estrutura que proporcione isso também, com bons restaurantes, uma região que seja uma região segura para que as pessoas possam trafegar, uma região que seja de fácil acesso, ou seja, que você não pegue muito trânsito para chegar até ela, que tenha eventualmente metrô, ônibus, né, os meios de locomoção adequados. Então, a tendência, o que os analistas, né, os especialistas nesse mercado dizem é que, obviamente, alguns tipos, né, de escritórios vão ser afetados, mas esses escritórios, que são aqueles escritórios mais modernos, mais bem localizados, eles vão preservar o seu valor, né, e a demanda por eles vai continuar existindo, por conta dessa diferenciação, dessas características, dessa experiência que a gente tem nesses escritórios e que o remoto não proporciona. Tá? Então, sim, acredito que vai haver um impacto, né, no mercado, mas esses imóveis, que são aqueles que a gente chama de AAA, que são classificados como os imóveis de melhor qualidade, esses vão sofrer menos. Tá? Só pontuando também, tem algumas empresas, como, vou dar um exemplo aqui, né, genérico, a XP, que ela já está olhando para um modelo permanente de trabalho remoto. Então, após crise de saúde, eles já vão passar a trabalhar num modelo diferente. E muito provavelmente, de novo, por conta de uma questão econômica. Né? Eles estão buscando, uma empresa de vanguarda está buscando um novo modelo que seja um modelo melhor para eles do ponto de vista econômico, que não afete o trabalho e que os funcionários também estejam satisfeitos. Pô, muito legal, Rafa. Um negócio que você deu um insight bacana, que eu também não tinha feito essa ligação, é que para investir bem em imóvel, você também tem que conhecer a disposição desse imóvel, né? Então, principalmente agora, nessa crise, nessa análise que você comentou, é importante saber se o imóvel oferece realmente esses pontos que serão ainda valiosos, mesmo com as empresas se adaptando ao trabalho remoto, né? Então, os benefícios que traz o ambiente de escritório, se um imóvel que tiver na carteira de um fundo imobiliário tiver essas características, possivelmente ele vai continuar com mais inquilino, menos vacância e alguns outros benefícios, né? Então é importante analisar não só a localização, a fachada, mas também como ele é por dentro. Olha só que interessante. E aí, Rafa, acho que para o pessoal ficar mais por dentro, né, e colocar até a discussão na prática, a gente separou aqui alguns fundos imobiliários para entender um pouco melhor isso, como se aplica. Né? Então, você pegou dois, aí eu peguei dois aqui para a gente discutir. Então, pode começar. Vamos lá, Rafa. Qual foi o primeiro fundo que você viu aí para dar uma olhada nos ativos que estão nele e algumas características? Legal, Habib. Vamos lá. O primeiro fundo que eu peguei é um fundo da Vinci. O ticker dele é VINO11, VINO11. E aí eu separei alguns indicadores para que a gente acompanhe, para que a gente faça uma avaliação, tá? O primeiro deles é o tamanho do fundo. O segundo é a relação valor de mercado e valor patrimonial. O dividend yield do último mês, mais recente, a quantidade de imóveis, que é a carteira, a liquidez diária do fundo e a vacância. Além de tudo isso, eu vou falar sobre algumas coisas adicionais relativas a esse fundo, tá? Então, o tamanho desse fundo é de 514 milhões aproximadamente. Esses dados são os dados que eu extraí do relatório de maio, tá? Então, 29 de maio de 2020. 514 milhões é um patrimônio considerável, ou seja, tem bastante volume de recursos sendo negociado. O valor de mercado versus valor patrimonial é de 85%, ou seja, a cota desse fundo está sendo negociada com quase 15% de desconto em relação ao valor patrimonial, o que é interessante, ou seja, existe uma oportunidade aqui de entrada e de aquisição das cotas por um valor inferior ao valor patrimonial. O dividend yield de maio anualizado é de 8,2%. Se a gente comparar com uma Selic de 3%, que provavelmente vai cair, é um dividend yield muito, muito atrativo. Tá? Quantidade de imóveis na carteira, que é uma diversificação de risco, é para proteção 7. A liquidez diária, o médio diário, né, negociado no último mês, foi de 2,4 milhões, que é bastante coisa também. Né? Então, se eu sou
um cotista desse fundo, eu não tenho uma preocupação em relação à liquidez. E a vacância é mínima. Hoje, esses investimentos, né, aqueles 7 imóveis que eu comentei com vocês, está com 99,3% de taxa de ocupação. Tá? Então, dá um certo conforto. E, além dessa taxa de ocupação de 99,3%, o prazo médio remanescente dos contratos de aluguel firmados é de 7,9 anos. Então, aqui existe uma previsibilidade de fluxo médio, né, durante os próximos quase 8 anos, o que também é um ponto positivo. Então, de uma maneira geral, eu avalio esse fundo como um bom fundo para que seja feito um investimento, né? E aí, eu vou comentar com vocês mais algumas características desse fundo. Primeiro, em relação às taxas que são cobradas. Tá? Então, ele é um fundo que tem uma taxa de administração de acima de 500 milhões, que é o patrimônio que ele está agora, de 1,20%, e tem uma taxa de performance também que é 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais 6% de juro real. Tá? Que é mais ou menos o padrão aí de mercado. Se a gente olhar para a carteira de clientes, ou quais são os locatários, né, desses 7 empreendimentos que eu comentei com vocês, eles também são locatários bastante relevantes. Tá? Então, só para dar alguns exemplos para vocês, a gente tem aqui C&A, Lojas Renner, tem o WeWork, aí a gente tem aqui uma Escola Britânica de Artes Criativas, Casa de Saúde São José, alguns nomes mais conhecidos, outros menos, mas são grandes empresas. Tá? Dividindo por setor, 33%, vou falar dos principais, 33% são de empresas ligadas ao setor financeiro, 24% cowork, 15% varejo. Então, se a gente somar esses 3, vai dar 39%, 72% da carteira, que é um valor alto. E aqui chama a atenção o seguinte, né? Vale a pena a gente pensar um pouco sobre como os coworkings, por exemplo, vão ser afetados pós-crise de saúde, que obviamente vai existir um impacto, e 24% da carteira desse fundo é locada por coworks. Aí eu falei do WeWork, né? E a gente tem o CoW Coworking também, como um segundo cliente. Tá? Setor financeiro sempre muito sólido no Brasil, e 15% do setor de varejo, esse está sofrendo um pouco também. Tanto que esse fundo, até março, ele apresentava 0% de inadimplência. Em abril, a taxa foi para 8,4%, em maio para 16,1%, sendo que os 2 inadimplentes são Lojas Renner e o próprio WeWork. Então, a inadimplência está vindo justamente desses 2 setores, né, do varejo e do setor de coworking. Tá? Quando a gente olha para a divisão geográfica dos investimentos desse fundo, está metade em São Paulo e metade no Rio, o que é interessante pelo seguinte, né? São os centros econômicos brasileiros. Então, obviamente, se a gente está falando de lajes corporativas e de grandes clientes, são essas 2 regiões geográficas que apresentam a maior demanda, né, e o maior poder econômico também. Tá? Então, eu enxergo isso como um ponto positivo, essa diversificação geográfica ou a localização dos imóveis desse fundo. Então, de uma maneira geral, acho que é uma boa oportunidade de investimentos, e os dados, né, que a gente avalia, ou as características que eu trouxe aqui, liquidez, rentabilidade, tudo isso apontam para ainda boas perspectivas. Tá? Em relação à inadimplência apontada, os responsáveis pela gestão do fundo estão em processo de renegociação, né, com esses clientes, e Lojas Renner e o WeWork. Lojas Renner, acho que a chance, né, dos contratos serem regularizados é muito alta. WeWork já é um pouquinho mais complexo. Eles pagaram uma parte desse valor devido já, né? Se a gente olhar para o relatório do fundo, isso é pontuado, mas acho que existe um risco um pouco maior, então, em relação especificamente ao WeWork. Tá? Mas aí, de uma maneira, já por conta do posicionamento e da saúde financeira da empresa no mundo como um todo. Ok? Muito bom, muito bom. Então você trouxe já um fundo que ele é multi-ativos, né? Multi-inquilinos, né? Então são algumas características importantes de redução de risco, né?
E eu trouxe aqui um fundo bem grande, eu trouxe um grande e um pequeno, né? Pequeno é duro de falar, né? Mas assim, um que é multiativos e outro que é monoativo, né? Então, vamos colocar aqui algumas características. Esse primeiro que eu quero colocar é o fundo Credit Suisse Hedging Grifo Real Estate, tá? O ticker dele é HGRE11. Ele é um fundo bastante grande, né? Ele tem um valor patrimonial aí em torno de quase 1,8 bi de reais, né? E aí você vê o preço, por exemplo, o preço da cota está em torno de R$ 150. Isso dá para ele um valor patrimonial, um valor, na verdade, o valor da cota colocado no número total de cotas de em torno de 1,6, um pouquinho mais de 1,6 bi. Então, aquela relação que a gente falou no primeiro episódio dessa minissérie de valor, né, o preço pelo valor patrimonial, hoje está em torno, Rafa, de algo como 0,92, né, o que faz com que a cota seja, entre parênteses, aí, barata, em relação, entre aspas, né, barata em relação ao valor patrimonial, né. Falando aqui eu estou com o relatório gerencial que saiu no final de maio, né, eles têm um dividend yield anualizado de 4,73%, então é bem menor do que o Rafa colocou no fundo que ele tem, né, não é tão distante assim do que a Selic está colocando, né, mas ainda assim um pouco mais alta, e ele tem uma vacância física, Rafa, de 21,62%. Então, tem bastante vacância aí, né? Os imóveis estão grande parte dos imóveis em São Paulo, então tem escritório na Berrini, tem escritório na Faria Lima, tem em Alphaville também, em Barueri, no Rio de Janeiro e Curitiba. Enfim, são vários imóveis, né? E aí é interessante notar os inquilinos também, né? São muitos de telecomunicações, tem também do setor de software, de tecnologia, tem do setor de previdência e seguros, enfim, é bem diversificado, né? Um fundo bem grande, né? Bem grande, e com essa diluição de risco também, né? E é interessante analisar todos esses pontos na hora de entender o fundo e também essa possibilidade de vacância, né? A vacância hoje está bastante alta, isso é um pouco preocupante, né? Apesar de ter muito imóvel AAA ou AA, né, que são boas classificações, né, eventualmente tem que analisar se esses imóveis têm essas características que você comentou, Rafa, de fortalecer a experiência, né, principalmente para os próximos anos, né? Então, aqui, de forma bem básica, algumas características desse fundo, né, o HGRE11. Né? Tem só alguns pontos interessantes, a gente fala de taxa, né, taxa de administração. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, que eu não encontrei aqui fácil esse dado, mas a taxa de administração desse fundo está vamos ver aqui nos dados, 1% ao ano sobre o valor de mercado, taxa de administração. Isso é meio alto, tá? Então o pessoal do Credit Suisse aí está colocando a faca aí no pescoço do pessoal, mas é um fundo bem diversificado, muito grande, né? Bastante líquido no mercado de fundos imobiliários, então vale a pena conferir também. Bom, Rafa, vamos para o próximo. Qual outro você viu aí? Legal, Habib. Então, o segundo fundo é um fundo da TRX. O ticker dele é XTED11. E esse fundo ele é completamente diferente do primeiro fundo que eu trouxe para vocês. Primeiro, ele é um fundo que investe ou investiu o recurso em só um ativo imobiliário. Tá? Então, ele é um monoativo. O que, obviamente, traz alguns riscos por conta da baixa diversificação. Tá? O nome desse edifício ou desse investimento é Atlântico Office, fica no Rio de Janeiro. Quando a gente olha para como esse imóvel está sendo utilizado, a vacância hoje dele é de 100%. Ou seja, basicamente, quem investe nesse fundo está olhando para uma perspectiva de contratos futuros que venham a ser fechados, mas hoje esse fundo não está gerando nenhuma receita, então não tem distribuição de dividendo. Tá? Até por conta disso, o valor de mercado da cota está sendo negociado a um desconto bastante relevante.
Então, o valor de mercado hoje, né, em reais por cota, é 7,20 centavos, R$ 7,20. E a cota, em relação, medida pelo valor patrimonial, é R$ 14,81. Tá? Então, está sendo negociado com bastante desconto. O risco de investimento nesse fundo especificamente, ele é um risco muito maior. Né? Então, um monoativo com 100% de taxa de vacância, então, aqui tem que ser muito mais cuidadoso. Além disso, o patrimônio dele, né, de 12 milhões, é um patrimônio baixo. A gente não tem muita liquidez. Se a gente olhar para a negociação mensal dele, é R$270 mil, mais ou menos, de giro de carteira. Então, qualquer investidor um pouco mais parrudo, um pouco mais pesado, já teria problema para conseguir fazer girar essa carteira. E ele tem um valor aplicado em renda fixa um pouco mais de 1 milhão. Então, qualquer receita gerada com esse fundo, na verdade, vem da aplicação desse recurso que está em liquidez, mas o investimento imobiliário em si hoje não gera nenhum tipo de retorno. Tá? Então, seria um investimento com muito mais risco, que eventualmente você pode entrar ali a um valor um pouco mais baixo, né? Mas o risco disso não se reverter numa rentabilidade que seja adequada à carteira, ele é muito maior. Eu queria só colocar outros pontos que são importantes. Né? Quando a gente fala sobre diversificação, a gente olha para carteira do fundo específico, né? Então eu falei de um primeiro fundo que tem investimento em sete edifícios, ou 7 lajes, e o segundo fundo, que é um monoativo, que está investindo só em um empreendimento imobiliário. Mas quando a gente monta a nossa carteira de fundos imobiliários, a gente consegue diversificação também alocando em diversos fundos diferentes. Eu posso fazer isso ou comprando as cotas dos fundos, né, individualmente, e fazendo uma diluição ali, alocando uma parte da minha carteira de investimentos em ativos imobiliários em diferentes fundos. E a gente consegue fazer isso também investindo no que a gente chama dos fund of funds, que aí é um tema para uma outra conversa, mas só para pontuar que a diversificação é sempre muito importante. Então, além de olhar para a carteira do fundo específico, a gente consegue também diversificar fazendo alocação em diferentes fundos, obviamente. Tá? Então, eu trouxe 2 fundos com características bastante distintas e pontuei aqui aqueles itens que eu mencionei que são importantes, que a gente sempre avalia antes de fazer um investimento nesse tipo de ativo. Muito bom, muito bom. Coincidentemente, eu trouxe aí para a gente finalizar um fundo imobiliário que também é monoativo. Né? Então, até para a gente diversificar aí bastante para o pessoal que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou vendo a gente pelo YouTube, né, Rafa? Esse fundo aqui é o Castelo Branco Office Park. O ticker dele é CBOP11, CBOP11. E ele tem 50% de um prédio que fica na Castelo Branco, ali em Alphaville, bastante proeminente ali. Então, quem passa pela Castelo Branco, vê um prédio que tem logo da Enel, da Azul, é esse prédio. Né? E olha que coincidência, Rafa. O CBOP, esse fundo, ele tem 50% desse prédio. A outra metade está no fundo imobiliário que eu falei antes, que é o HGRE11. Né? Então, esse tipo de coisa acontece bastante, até porque é mais difícil um fundo imobiliário investir no prédio inteiro. Em geral, ele adquire alguns escritórios, alguns andares, assim por diante. Né? Olha só, esse daqui ele é bem menor do que o que eu tinha comentado. Ele é um fundo de patrimônio líquido de aproximadamente 120 milhões de reais. Tá? Então, é quase 10 vezes aí menor do que o outro fundo imobiliário. E ele também está sendo negociado a um belo de um desconto. A cota está em torno de R$ 75 e o valor, o valor patrimonial por cota é 85. Então ele está num desconto bem bacana, né, interessante. E aí algumas características. Né? Ele é um fundo que paga um dividend yield razoavelmente alto, anualizado está em 6,58%, de acordo com o último relatório deles, né? Então tá bem interessante. Eles estão com uma vacância física de 10,37%, então a vacância é menor do que o fundo que eu tinha comentado. E ele, por ser monoativo e estar em apenas um prédio, né, você concentra os inquilinos também. Então aqui é mais importante ainda você entender de fato quem são os inquilinos e como eles vão se comportar. No caso desse fundo imobiliário, são 3. A Enel, a Azul e a Odontoprev.
né? Então, a Enel, empresa de energia, tem mais de 62% da receita de locação do fundo é proveniente da Enel, né? E a Enel é uma empresa que não quebra, então não tem problema. A Azul já é outra história, né? Eu acho que não quebra também, mas está passando por dificuldades imensas, né? 25%, quase 26% da receita do fundo é proveniente de aluguel da Azul. E a Odontoprev aí já é uma participação menor, né? Mas é também interessante a gente entender o contexto dos inquilinos, né? Principalmente se o contrato for de longo prazo. No caso desse fundo, né, segundo o relatório, boa parte dos contratos vencem depois de 2023. Então, tem essa característica importante da gente analisar, né? A taxa de administração é de 0,3% ao ano sobre o valor de mercado, né? Então, isso daqui também pode ser interessante. Enfim, é um fundo, eu sou investidor desse fundo, coincidentemente, né? Então eu gosto de dar uma olhada com bastante frequência nos resultados dele. Mas é um fundo que, como o Rafa comentou, sendo monoativo, concentra um pouco mais, tem um pouco mais de risco, né? Você diversifica menos, ao mesmo tempo você consegue eventualmente ter um maior controle aí sobre as informações. Fica um pouco mais fácil de analisar se você quiser ir a fundo, né? Bom, esse foi o último fundo que a gente viu hoje, então a gente já se alongou um pouquinho aqui, Rafa, mas vamos finalizar por aqui, né? Então manda a sua despedida para o pessoal. Legal, Habib. Obrigado para todo mundo por ter nos acompanhado. Só lembrando que todas as informações que a gente coleta a respeito dos fundos estão divulgadas nos relatórios mensais, né? Então é importante entrar no site das gestoras e buscar essa informação. E até a próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem. Muito obrigado, Rafa. Obrigado você que ouviu a gente ou assistiu até agora, né? Lembrando de novo, né, que nada aqui é recomendação. Aqui a gente fala algumas informações e é importante, como o Rafa comentou, dar uma olhada no site das gestoras, dar uma olhada nos relatórios gerenciais, nos relatórios mensais. Tudo isso é importante para você desenvolver aí um conhecimento a mais para poder investir o seu rico dinheirinho ganho com muito suor. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana, onde a gente continua falando sobre ativos imobiliários e fundos imobiliários. O próximo tema é relacionado a galpões logísticos, então não perca. Semana que vem temos um encontro marcado. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.